Toda mulher um dia já foi uma menina. Toda menina já se inspirou em uma mulher. Mãe, professora, babá, dançarina, médica, astronauta, atleta, engenheira. E de sonho em sonho, sua trajetória foi sendo construída. Acertos e erros, desafios, dilemas, receios, estratégias, conquistas e celebrações. Série Mulheres. Toda mulher tem uma história. Olá, tudo bem? Que bom te encontrar por aqui. Eu sou Andréia Roma, sou CEO da Editora Líder, idealizadora do selo Série Mulheres e faço parte aqui de toda a idealização do podcast Série Mulheres. Esse é um bate-papo maravilhoso com mulheres e homens também. Daqui a pouco a gente vai trazer homens para falar sobre equidade. Afinal de contas, nunca foi tão importante trazer esse tema à tona. Mas continuamos aqui. Hoje eu quero que você assista daqui a pouco uma maravilhosa que foi entrevistada hoje, faz parte da série Mulheres como coautora. E para você que não conhece a série Mulheres, é um selo editorial que nasceu em 2014 para inspirar a literatura. Um programa literário que valoriza a mulher, que valoriza a história e os seus aprendizados. Então fica com a gente e com certeza você vai aprender muito com esse podcast. Olá, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas em mais um podcast da série Mulheres. Hoje eu estou aqui com a Daniele Prado, ela faz parte do livro Mulheres no Food Service. Aliás, um livro fantástico que vai reunir histórias lindíssimas. E ela faz parte do nosso volume 1. Estamos começando essa jornada linda. E esse projeto tem como coordenadora a querida Tamara, que nos apoia, né? Está ali firme conosco para que esse projeto seja realmente um sucesso. Olha, essa entrevista você vai encontrar ela em breve no Spotify. Então, por favor, né? Não perde essa entrevista assim que for pro ar, porque vai ser sensacional. Daniele, tudo bem? Muito bem, obrigada. Feliz de estar aqui com você, Andréa. Agradecer também a Tamara aí pelo convite, né, por fazer essa conexão. Conhecer esse projeto foi maravilhoso, me deu a oportunidade de olhar para dentro. Então, te parabenizo aí pelo projeto. É muito incrível, estou muito feliz de estar aqui e participar dele. Ai, que gostoso ouvir isso. Você sabe, Dani, uma das coisas que eu sempre falo com a equipe, né? Eles brincam comigo. Eu falo, olha, eu tô aprendendo tanta coisa com esse projeto. Eu aprendi a ser apresentadora, né? Olha isso, apresentadora. Eu tô aprendendo a me relacionar ainda mais. Eu falo, gente, quantas coisas boas um projeto como esse acaba trazendo para nós. Eu tenho a oportunidade de pesquisar cada setor. Eu tenho a oportunidade de entender as dores de cada setor, né? Para mim tem sido uma grande escola. E isso tem mudado totalmente a minha maneira de pensar, agir e sentir, que é algo que a gente tem como base, né? A mulher tem esse sentir muito frágil e tem também esse olhar de empatia em tudo que faz. Então, para mim tem sido assim uma jornada linda. Eu imagino, eu de fora, olhando, eu já li um volume, né? Agora me interessei em ler os demais. Então, você que já tem essa conexão com essas mulheres, aprendeu tudo isso, nós vamos ter essa oportunidade também de aprender através da leitura dos livros, né? Então, é muito, muito legal. Com certeza. Não, e fora que, né, eu sempre pontuo isso e é uma das coisas que está no meu coração, né? Essa coleção Mulheres no Food Service, no qual você faz parte. Eu não quero só que seja um livro, eu quero que seja muitos livros. Eu quero que verdadeiramente as mulheres do food service estejam nas estantes da literatura, né? Porque eu falo, gente, vocês são porretas demais, né? Potentes. A gente tá falando de mulheres, a gente tá falando de engenheiras que vendem. Oi, como assim? Andréia, engenheiras que vendem. A gente tá falando de mulheres que estão nos bastidores
que acreditam tanto no que fazem, né, que traz o coração para a mesa, como a Andréia traz as emoções, acredita no que faz, conhece, pesquisa. E você é uma dessas mulheres, né, Dani? Você já nos alegra sorrindo, né? Essa carinha linda de sempre. Mas, Dani, vamos começar aqui trazendo algo que eu acho que é importante. Quem é a Daniele Prado? Eu acho que é tão importante, né, a gente trazer isso para cada uma das mulheres. Qual é a identidade dessa mulher? Como eu falei, né, o livro dá a oportunidade da gente fazer essa autorreflexão que a gente não tem o hábito de fazer, né? A gente vai vivendo e parando para pensar quem sou eu, né? Eu falo, eu sou uma metamorfose ambulante, eu estou o tempo inteiro mudando. Então, eu vim de uma família de Minas Gerais, pai e mãe da mesma cidade, uma cidade bem pequenininha do sul de Minas, que é Circuito das Águas. E dentro de casa eu já tive alguns exemplos para seguir aí a minha jornada. Então, a minha mãe, ela era dona de casa e ela voltou a trabalhar depois dos 40. Uau! Então, já o primeiro ensinamento está aí. Não desiste, sempre há tempo, não importa a idade, basta querer. E meu pai era músico, então eu tenho uma veia artística. Tá explicado, né, Dani? Tá explicado, tá explicado. Tudo que transforma eu gosto. Tudo que eu vejo que dá para transformar, eu tô metida. Então eu gosto muito disso. E faz toda a diferença, né? Porque dentro desse campo, como você acabou de trazer, né? Sua mãe empreendendo, ou seja, trabalhando depois dos 40. O pai artista. Então tem uma veia poética, tem uma veia, né, artística dentro desse contexto geral que traz você para o centro, né? Que realmente traz você para um lugar especial. Né, de fala, de conquista, de abraçar uma organização que não é sua, né, de abraçar um propósito que não é seu, porque a gente sonha o sonho de alguém. Sim. E é gostoso sonhar o sonho de alguém, né? A gente se conecta com isso. E eu tenho conhecido por conta das mulheres do food service muito isso, né? A paixão que falam de uma organização que não são delas. O food service dá essa oportunidade pra gente, sabe? É quando eu falo que eu não escolhi o food service, eu fui escolhida por ele. Então eu tive algumas transições de carreira aí na minha jornada. Eu iniciei no técnico em nutrição, amei estudar, mas na hora de atuar eu falei, não é isso que eu quero pra minha vida, mas como conhecimento a gente nunca perde, então consegui usar ele no food. Depois eu passei pela hotelaria, também, porque a gente chega numa fase que a gente precisa escolher o que a gente vai fazer da vida, muito cedo, né? Que eu acho injusto, porque você não tem experiência, né? Algumas pessoas, elas já nascem com aquela alma de saber o que quer desde sempre. Não foi meu caso. Então, eu falei, eu vou arriscar aqui na hotelaria, até porque minha mãe, quando voltou para o mercado, ela foi para hotelaria. Então eu falei, eu vou pedir para fazer um estágio lá, entender um pouquinho como é que é esse meio. Fiz lá um estágio, gostei. Então atuei aí uns 5, um ambiente empático, um ambiente de comunicação, de troca, de escuta. Então para mim esses são valores muito importantes. Que bom, que bom. E como você define, Dani, ética e propósito no contexto de carreira? Eu acho que isso é muito importante também saber de você. Sim, para mim ética é você fazer o que tem que ser feito sem ninguém estar olhando. Então assim, não importa o que vão falar, o que vão fazer, faça o certo. Se você faz o certo, você não se arrepende. Se você é você na sua essência e faz as escolhas com base nos seus valores, você não se arrepende. Então isso é muito importante. Então hoje, quando eu vou tomar uma decisão, não importa em que âmbito seja, profissional, pessoal, os valores eles têm que estar ali como pilar. E ética é isso, é você fazer o certo. Ai, que bacana. E faz toda a diferença, né, Dani? Quando a gente acredita no que é certo, isso tá dentro dos nossos... Eu falo que valor é valor, né? É inegociável. É inegociável, né? Tá na veia, né? E tem que ser parte de você. A gente perde muito com isso. Sim, eu falo que toda vez que você tem que fazer uma escolha e você passa por cima do seu valor, você se arrepende.
você não tem certeza. Porque quando está baseado nos seus valores, você não tem dúvidas. É verdade. Você vai. Com certeza, com certeza. E falando de carreira e o impacto dessa carreira na sua vida, né? Como a sua trajetória profissional se conecta com quem você é como pessoa? Então, olha que engraçado, né? Como eu falei, eu tive algumas mudanças na minha vida profissional. Então, comecei na nutrição, fui para hotelaria. E como que eu vim parar aqui no food service? Nessas duas passagens anteriores e até na minha infância, eu sempre fui vendedora, mas eu não sabia. Eu não tinha essa clareza, na verdade, né? E antes de vir para o food service, eu estava na hotelaria e eu ouvi isso de uma gerente que era comercial e ela falava: Dani, você é muito comercial, você tem que vir para a área comercial, você vai se dar bem na área comercial. E aquilo me acendeu uma luzinha. E eu tentei fazer essa transição dentro da hotelaria mesmo, não consegui. Aí eu falei, quer saber? Eu vou sair desse trabalho e eu vou procurar um trabalho na área comercial, não importa onde seja. E eu ainda brincava, falei assim, nem que seja para eu vender caixão. Não é muito comum a pessoa falar, quero ser vendedora de caixão, nunca. Mas eu falei, se for para começar ali e eu tiver uma oportunidade ali, vai ser lá. E aí eu saí da hotelaria e fui procurar trabalho na área comercial. E encontrei. Então ali foi meu primeiro desafio, porque como eu não tinha experiência, eu tive que vender para a recrutadora na ocasião que eu era capaz de participar daquele processo seletivo. Ela não queria me colocar no processo e eu insisti. Falei, não, mas eu faço isso. Aí fui falando para ela todas as atividades que eu fazia, que não era uma venda diretamente, mas que indiretamente era. E consegui convencê-la. E aí participei do processo e entrei nessa empresa e fiquei 7 anos por lá. Uau! E aí foi minha primeira experiência profissional na área de vendas, né? Foi numa empresa de RH, de recrutamento e seleção. E aí, após isso, eu tive a oportunidade de ingressar na indústria de alimentos. E aí, é o que eu falo, que o bichinho do food service me picou e nunca mais eu saí. Porque ali eu consegui colocar tudo que eu acredito e gosto em trabalho. Então, eu gosto de cozinhar. Food service, a gente está sempre trabalhando com transformadores. Eu gosto de tudo que se transforma. Então, eu falo, você pegar uma Sim. batata e depois ver um purê, ver um aligô Sim. e falar, nossa, saiu disso e veio para isso. Então, tudo isso foi se conectando. Eu falei, é aqui que eu quero ficar, é aqui que eu quero me desenvolver, é aqui que eu quero crescer. É isso aí. Fui e fiquei. Que lindo, Dani. Dani, em algum momento da sua carreira, você sentiu que estava abrindo caminhos para outras mulheres? Sim, isso também é muito legal. Quando eu saí da hotelaria, eu tive essa primeira oportunidade. Chegou uma nova colaboradora e aí eu pude treiná-la, mostrar para ela todo o trabalho, como ela poderia fazer, como ela poderia melhorar, como ela poderia crescer. Surgiu uma oportunidade e ela foi promovida, então eu fiquei muito feliz. Quando eu saí de lá, eu saí com aquele sentimento de missão cumprida. E aí, vindo assim para a atualidade, hoje na empresa que eu atuo, eu tenho 2 colaboradoras, uma entrou recentemente e também eu vejo, na que está mais tempo comigo, eu vejo o desenvolvimento dela, como ela tem aprendido e crescido, e eu, por consequência, né, porque essa troca a gente sempre aprende muito, né? Então isso me traz muita felicidade. E daqui pra frente o que eu mais quero fazer é isso, é puxar mais mulheres pra cima. Que bacana, faz toda a diferença, né? Quando a gente acredita em outras mulheres. E eu tenho aprendido muito isso, né? Eu falo que o selo Série Mulheres me deu essa sensibilidade feminina. André, mas você é feminina, sim, mas muitas vezes nós não temos sensibilidade feminina umas com as outras. Sim. E a série, quando você lida com histórias, você fica vulnerável de alguma forma, porque é a tua história, a tua verdade, né? Quando você fala muitas vezes do pai, da mãe, ou da sua vida socioeconomicamente, como tudo começou, né? E você foi descobrindo, você foi lutando, é parar para ver um filme, né, na sua cabeça. Então eu falo que a gente tem uma grande oportunidade de dar uma virada de chave, de entender que eu posso ser ponte para outra mulher, né, que eu posso ser conexão na vida de outra mulher. Então quando a gente faz isso, a gente está dando um salto. E não é um salto na carreira, é um salto para a vida.
Sim. Porque a gente entende que pode sim ter outras pessoas do nosso lado, ter outras pessoas na nossa frente, e tá tudo bem. É o olhar atento, né? Quando você enxerga a pessoa além do trabalho, você consegue, além de ter empatia, ter uma comunicação melhor, você consegue fazer essa pessoa subir mais um degrau. E, consequência, você sobe também. Então, essa troca, ela é muito generosa, ela precisa ser feita mais vezes. Nós, mulheres, não tínhamos, e eu falo no passado, porque hoje eu vejo essa mudança e eu acho que a gente pode ainda mudar e melhorar mais. Então, assim, a gente não tinha tanto essa conexão. A gente lá atrás foi ensinado meio que a competir. E hoje a gente vê que se a gente se une, a gente é muito mais forte. Então, a gente tem que ter esse olhar, sabe, de união, da gente uma puxar a mão da outra. Que faz diferença, né? Vambora, puxando uma a outra. Agora, dentro da sua carreira, né? Eu queria que você trouxesse algo que você superou, algo que você, poxa, André, eu vivenciei isso, não foi fácil, mas eu superei, né? Eu queria que você contasse um case dentro da carreira, algo que mexeu com você, algo que no meio do caminho você falou, não, eu precisei de um empurrão e fui, e é isso. Olha, na empresa anterior eu assumi uma região que, para quem não é local, ela é a gente fala que por exemplo, eu sou de São Paulo, né? Então eu sempre atuei no mercado de São Paulo e eu assumi uma regional no sul. E o sul, a gente que não é de lá, a gente fala, o sul é muito bairrista. A gente tem mais dificuldade de crescer no sul. Se a sua empresa não tem fábrica no sul, você tem mais dificuldade, porque de fato eles protegem, e é até bonito, porque eles protegem mesmo o mercado local. Então eu sempre ouvi isso. Então quando eu assumi esse canal, eu falei, meu Deus, como é que vai ser isso? E aí eu brinco, né? Eu sempre repito, eu falo assim, tá, eu tô com medo, mas eu vou com medo mesmo. Então eu vou encarar, eu vou lá, vou tentar entender como é que é esse mercado, o que eu posso melhorar. E assim, eu tive uma surpresa tão positiva, que uma coisa é você ouvir falar e a outra coisa é você ir lá e comprovar e ir fazer. Então claro que tive as dificuldades, de fato eu não era uma indústria local, então não foi fácil nem simples, mas estando imersa nesse universo, então assim, indo mais vezes, entendendo a cultura, eu fui adaptando o discurso, eu fui tendo empatia sobre essa questão da localidade. Inclusive na ocasião eu tinha um produto que eu falei, vou criar receitas com base nas comidas locais mesmo, no caso era bebidas, né? Então no Rio Grande do Sul, por exemplo, eu usei muito chimarrão, né, que é patrimônio deles. Falei, vou trabalhar com chimarrão. Então eu fui adaptando e me surpreendi, fui muito feliz, entreguei um resultado que até hoje eu olho e falo, nossa, não esperava. Porque você fala, eu quero crescer, vou crescer 10, 20, 30%. E eu tive um crescimento de mais de 700%. Uau! Então eu fiquei impressionada, mas aí quando a gente começa a olhar para trás, você começa a ver, eu ajustei aqui, eu melhorei aqui, eu consegui me conectar com as pessoas aqui. E não é uma conexão só por se conectar, foi uma conexão genuína. Então eu acho que por isso que o resultado veio. Então meu grande desafio foi lá, porque realmente quando eu fui com muito medo. Eu falei, não vou conseguir, porque eu via os meus colegas de outras indústrias que eu passei, era um resultado que eles não conseguiam. Eu falei, não consigo ter resultado lá, não consigo crescer na região. E aí eu falei, pronto, também não vou conseguir, né? Ficava, meu Deus do céu, eu só escuto isso. Por isso que eu falo, gente, não duvidem de vocês. Isso aí. Vai, faz, seja genuíno. Olhe com um olhar de quem é de lá, né? Quando você tá do outro lado da cadeira, de repente você fala, mudou uma chavinha aqui. Então eu fui adaptando, melhorei o discurso, melhorei a comunicação, entendi como é que funcionava a região. E com essas adaptações eu consegui ter um êxito, então assim, fui muito feliz. Foi fácil? Nem um pouco. Hoje que já passou eu falo, nossa, olha, né,
o que eu conquistei ali. Mas durante o caminho, durante o percurso, quantas noites eu fiquei sem dormir pensando, falei, nossa, como que eu vou conseguir mudar esse resultado? Como que eu vou conseguir melhorar aqui? E graças a Deus deu certo, então fui muito feliz aí. Mas foi Que bacana. Um desafio superado. Não, e faz toda a diferença, né? Porque traz você também para esse contexto de vivência, de olhar para você, de entender o que de fato você quer trazer, o que de fato está conectado a quem é você, né? E isso te traz para um outro patamar, né, Dani? Isso te traz para um outro patamar de também trazer algo que se conecte a você. Agora, dentro desse caminho, tem alguma coisa, alguma mensagem que você quer deixar para nós? Olha, eu acho que você sempre tem que ser você. Não, como a gente falou aqui no início da nossa conversa, não traia seus valores. Seja você. Tá com medo? Vai com medo mesmo. Eu acho que a gente tem que se jogar, porque a gente é capaz. Às vezes a gente duvida da gente, né? Eu falo, às vezes a gente tem que silenciar as vozes que estão na nossa cabeça. Sim. E olhar pra frente e falar, cara, por que não? Vou fazer. Pode dar certo, pode dar errado. Errou, levanta de novo. Faz parte, o erro a gente aprende, né? Então, você faz, deu errado, vamos de novo. E aí você vai ajustando. Então, às vezes você tem que fazer a mesma coisa para acertar. E às vezes não, às vezes você tem que falar, vou mudar a rota aqui. O que a gente não pode é desistir. A gente tem que ser firme. Eu tenho um grande amigo, né? Eu falo muito essa frase, vai com medo mesmo, que ele me presenteou com um quadro. Eu até trouxe aqui, porque eu acho ele divertidíssimo. Ai, e eu que uso lindo. ele como inspiração. Vai com medo mesmo, é isso aí. Eu tô com medo, eu olho pra ele e falo, quer saber? Eu vou, porque eu já consegui superar alguns desafios, por que não mais uma vez? Então, vamos lá. Então é isso. Meu conselho é não desista. Seja você, leve a sua essência em tudo que você faz e vai com medo mesmo. É isso aí. Dani, olha só, a gente está chegando aqui no final, mas eu não posso deixar de te perguntar como é que está sendo participar do Projeto Série Mulheres, né? O Projeto Série Mulheres é um grande programa literário. A gente começa com história, depois a gente vai para mentoria, depois a gente ensina algo e a gente vai entendendo que ao longo do caminho a gente pode ensinar alguém. Ao longo do caminho, a nossa experiência, né, ela pode mudar a vida de alguém, ela pode transformar. Claro que se a pessoa quiser ser transformada, assim como fomos, né? Mas eu conversando com algumas colegas, eu falei, poxa, a gente está encurtando o caminho das nossas meninas e meninos também. Sim. Porque quando você traz a própria história, tudo que você passou na sua vida, você encurta o caminho do outro, né? Você melhora a rota. Ninguém melhorou a nossa rota, Dani. Ninguém encurtou o nosso caminho, sabe? Eu brinco que poucas pessoas abriram a porta para que cada uma de nós viesse a passar. E eu não estou falando de homens e mulheres, eu estou falando da luta que é você realmente estar onde você está, da luta que é você levantar todos os dias de manhã e falar, não, tô indo, eu vou conseguir hoje, vai ser um dia diferente. Quantas de nós fala todo dia isso? E eu falo, gente, nós temos muito que ensinar para essa geração. Então, eu queria que você me contasse como está sendo participar do seu Série Mulheres. Para mim está sendo maravilhoso, porque de fato é um projeto que conecta. Então, a gente teve um encontro recente, eu pude estar com outras mulheres do setor. Muitas eu já admirava, mas não conhecia, então tive a oportunidade de conhecer as histórias. Ainda que, como a gente ainda não leu o livro, ali foi só uma pinceladinha, foi um superficial, mas ali a gente já saiu inspirada. E sabe, a gente já criou conexões ali. Então, por exemplo, eu sou do volume 1, vai ter o 2, o 3, o 4, e eu quero me conectar com essas outras mulheres. E não importa o cargo, não importa a empresa. Eu falo, a gente não é concorrente, a gente pode ser concorrente na empresa, mas tirando o crachá, a gente pode se ajudar, a gente pode se unir. Então, eu acho, assim, um projeto de extrema importância. Sou muito grata por estar aqui, assim, quero parabenizar você pela iniciativa, agradecer a Tamara pelo convite, dizer para todas as mulheres das quais eu tive a oportunidade de estar a semana passada, muito obrigado pela troca, foi incrível,
E é isso, que venham mais projetos, que você seja abençoada com esse projeto e que a gente possa se conectar com mais e mais mulheres. Com certeza vamos, com certeza. Dani, quero te agradecer mais uma vez por esse bate-papo. É tão gostoso quando a gente consegue se conectar mulheres, fazer com que essa mulher entenda o valor que a história dela tem, o quanto ela pode transferir para o outro, né? Porque no final do dia não é o teu currículo que você apresenta, é a tua história. Então é a tua história que você apresenta, é a tua experiência que você apresenta, é o teu propósito, a tua conexão. Então é isso que a gente faz aqui, a gente só mostra o caminho. Eu queria deixar mais um recadinho para quem estiver ouvindo ou vendo. Se você for convidada para o projeto, não pense, minha história, não tenho nada para contar. Você tem. Você vai receber ajuda para contar a tua história. Pode ter certeza que a tua trajetória vai inspirar outras pessoas, vai fazer você olhar para dentro. Isso é muito importante. Então, assim, se esse convite chegou até você, não hesite. Vai com medo mesmo. Obrigada, Dani. Obrigada. Eu quero agradecer mais uma vez, né, você que entrou para assistir. É tão importante para nós quando outros homens e mulheres, né, param realmente para ouvir a história de uma mulher que está aqui e que faz parte do selo Sério Mulheres, e que mais mulheres, né, venham realmente abraçar esse contexto, a sua história e colocar em prática tudo o que aprendeu. E vamos lá, por mais mulheres no food service. Vai com medo mesmo.